A paz de Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Deixe para o nosso irmão, segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 21. Ide consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. A gente falava da palavra, lembrando nossos irmãos da Associação Amai-vos. O contato está na descrição desse vídeo. Então, para os irmãos que são perseguidos pela presidência, pela instituição, pela Maranata, ou porque não estão bem, porque passaram momentos difíceis, perseguidos por pastores, difamados por pastores, por pessoas, esquecidos de lados. Se você se encontra num momento difícil, a Associação Amai-vos foi criada para te ajudar, seja psicológico, seja financeiro, seja por problemas jurídicos. Tá? Procure nosso irmão Joaquim ali, ou outros da associação, que ela está preparada para te ajudar no que você precisar. Agora, falando sobre o texto, é um momento que vemos o reino de Judá com um bom rei, um rei jovem, sendo seu pai muito ruim, rei Amon, e agora Josias assumindo o reinado com a morte do seu pai. Ele podia fazer alguma coisa e ele se preocupa com isso. Ele não só restaura o país, retira os locais que o povo usava para querer adorar a Deus, lugares altos, embaixo da árvore frondosa, que Deus havia proibido isso antes do povo entrar na terra prometida. Que Deus havia, falamos isso no vídeo passado, que Deus havia rejeitado isso, não era para o povo fazer assim. Havia uma forma que Deus determinaria para que o povo adorasse. Davi entende bem isso, constrói a casa do Senhor, deseja construir, Salomão constrói o templo para adoração ao nome do Senhor. E ele não só preocupado com isso, preocupou com o reino do norte também, que há mais de 100 anos, se eu não me engano aproximadamente, o reino tinha sido levado cativo pelo Império da Assíria. E agora, com a derrocada do Império Assírio, ou seja, passou praticamente, já não tinha o seu poderio, agora o reino do norte ele estava desolado. Josias, não só preocupado com o seu país, se preocupa também com algumas cidades ali do reino do norte, Manassés, Efraim, Dan e algumas outras cidades, algumas tribos, né, regiões das tribos de Israel que estavam no norte. Ele procurou restaurar também aqueles locais para que o povo do Senhor pudesse ter condições melhores. Agora, nós nos encontramos no texto que lemos que na restauração do templo, quando se fez a limpeza, se pagou para profissionais hábeis, de formas hábeis, restaurar o templo com pedras, com madeira, e fossem fiéis ali no que faziam, tanto os que pagavam eram fiéis ao Senhor no que faziam, como os que exerciam as suas funções também faziam bem. E porque a casa estava desolada, os reinos passaram e deixaram a casa de qualquer maneira, suja, não era usada conforme a lei do Senhor orientava, eles precisavam fazer aquela limpeza. Nessa limpeza, nessa restauração, encontrou-se o livro da lei que levou-se ao rei. Ao ler para o rei, ele percebe e falou assim, olhem por nós, pelo povo, pergunte a Deus o que está acontecendo, porque quando eu leio isso eu percebo que tem coisas erradas. O que se fez pelos nossos pais não foi certo, Deus orientava algo diferente. Então vamos saber do Senhor, porque eu estou preocupado com isso, que nossos pais pecaram e Deus ele não está satisfeito com o que acontece. Irmãos, não é diferente.
Não importa quem fez, importa a consequência. Quem sofre a consequência hoje na Maranata? Os mais antigos lembram. Claro, sempre teve coisa errada, sabemos disso. Mas a forma como adorávamos a Deus, a forma da liberdade dos ministérios de fazer a obra de Deus, era diferente. As igrejas eram alegres, cheias, as pessoas elas sentiam uma restauração espiritual dentro de si. Os seminários, os anos vieram passando, e desde que esse mau rei assumiu, o Gedeuti, mau rei, assumiu, vemos o que acontece. A casa suja, o templo sujo, o local de adoração sujo, o ensino errado do local de adoração, a forma de adoração. Os reis anteriores a Josias faziam errado. Esse Gedeuti, mau rei, faz errado, ensina errado. E claro, sempre tem aquele, o nosso pastor Gedeuti, o presidente. É assim, não era diferente no passado. O rei gostava de ser aclamado, o rei, o poder do rei. E agora, você? O que o povo recebia? Sabe o que o povo recebeu do norte, o reino do norte? O que recebeu foi um povo estranho. Vinha ao seu país, levar as famílias cativas, botar ali outras pessoas que não pertenciam ao povo. E agora, passou-se anos, esse povo que era poderoso assim, era poderoso, agora não tem mais relevância nenhuma. E o povo do norte ali, do reino do norte, ficou entregue a nada. E precisou de ajuda. Conhecemos algo assim? É dessa maneira, faz errado, depois o resultado era para quem? Para os filhos, para os netos, para os netos. Você pode até dizer assim, Jesus tinha uma bênção. Ouvimos pastores falando isso, esse homem é uma bênção. Isso é cego. As pessoas eram cegas, achavam que eram certo. Os reis do Reino do Norte faziam aquilo e as pessoas seguiam. Tinham locais de adoração enganosos. Mas veio um resultado ruim. E vemos o resultado ruim. Pastores perdendo seus filhos. Filhos no mundo. Filhos em denominações, sendo enganados também. As outras denominações não estão melhores que a Maranata, não. Raras exceções. O neopentecostal hoje, que assola o nosso país, é terrível. São donos de igrejas. São donos de empresas. Essas igrejas são empresas terríveis. E guerras entre elas. A Assembleia não está diferente. É uma guerra, procure conhecer. São facções praticamente, podemos dizer assim. Facção A, facção B. Um mexe com o outro. E o líder de uma passa de liderança. É para o filho, é para a filha, é para a nora, é para o genro. Eles vão passando liderança. Quando morrem é assim. Não? É herança. E a Maranata é pior. É pior, sabe por quê? Ali no Reino do Sul estava o local de adoração. O povo fazia pior. Deixava acabar, deixaram destruir o templo, deixaram ficar tudo sujo, não faziam adoração conforme Deus orientava, estando o local ali fácil. A Maranata hoje, ela não tem nem herdeiros, genro, que não sabe nem como se pronunciar. Você não tem pastor, mas não tem uma palavra. Que palavra que tem? Procure saber, procure conhecer. Mas os pastores, eu falei no vídeo passado, o pastor que diz assim, não, eu não conheço, não quero saber. É igual aquele, eu tenho raiva de quem sabe. Eu não ouço, eu não vejo, eu não falo. É assim. Nós somos livres. Pastor te dizendo para você não procurar, não lembra 20 anos atrás, Orkut, Cavaleiro Veloz, se pronunciou no passado, e o presbitério mandava, não, você não pode entrar na internet. Olha o que aconteceu hoje, 20 anos depois aproximadamente,
mais de 20 anos se passaram. E só se piorou. O reino só piorou. As coisas que se falam piores. As pessoas têm sido libertas desse reino mau. Do rei mau. O rei mau vai passar. Não acha você que ele vai ficar? Claro, os corrompidos e os que corrompem também vão passar. Não tem jeito. Quando um reino é corrompido ou quer corromper, essas pessoas passam. Vemos no nosso país um governo corrompido, que corrompia, passou. Quem ficou do reino? Nenhum. Aí entra outro corrompido, que quer corromper também, que vai passar. Os reinos são assim. O reino do homem são assim. E Deus diz, deixa ser assim por um pouco. Não tem jeito. E você vai fazer o quê? Vai também tapar os ouvidos? Vai defender o mal? Porque defendiam. Aí o que aconteceu com o Reino do Norte? Agora precisava de ajuda. Nós falávamos tão mal. O que acontece conosco hoje? O mal das outras denominações. E o que acontece com a Maranata hoje? É terrível. Mas é o que nós temos. Reino mau. Que não conseguiu produzir, vamos dizer, produzir uma pessoa para estar no lugar dele. O genro, a filha, tentou até colocar ali à frente de algumas reuniões, mas olha, não conseguia abrir a boca para falar alguma coisa que se aproveitasse daquilo que era do Espírito Santo. Nem o seu semblante. As pessoas são enganadas. A palavra diz, que estão no meu espírito não serão enganados. E alguns entram na internet tentando defender. Você vai defender, ele precisa de defesa? Que Deus não precisa de defesa. Onde você vai ver que Deus precisa de defesa? Quem precisa de defesa é o ser humano. E Deus defende aquele a quem Ele quer. Defendeu Daniel. Os reinos passavam, mas Daniel continuava. Um reino assumia e Daniel continuava. Outro reino assumia e Daniel continuava. O fiel é assim. E se não continuar, também não tem problema nenhum. A palavra diz que tão somente morreremos, mas nós não seremos corrompidos. A palavra está aí. A palavra está viva. Está lida. Aí o presidente diz assim, a palavra passou, não precisa mais. Então você não consegue enxergar ou ter o ouvido sensível para ver que isso é do adversário. A palavra sempre foi. O Senhor diz, eu sou. A palavra viva. E Ele quer introduzir mecanismos, meios, doutrinas, hereges, terríveis. E você defende esse homem. Josias, ele começou a observar e viu assim, olha, o que está acontecendo? Ele compara a palavra, que eu te ensino a não ler mais a palavra, ele te dá um texto para você estudar 2, 3, 4 anos sozinho, somente aquele texto, né? Você tem que mandar contribuições, porque te prende aquilo lá para você não ler. E não dá motivação, porque quando você lê a palavra, ela fala, ela jorra dentro de você, ela nasce em você, águas vivas que partem do trono do Senhor. Mas você não tem nem vontade de ler a palavra, porque está nesse momento terrível de só falar daquilo que ele quer. Se perder tempo com aquilo, a Bíblia diz assim, gasta um tempo naquilo que não é pão, que não alimenta, que não tem nada a ver com Deus. Ele está fazendo você perder tempo. E pastores contribuindo com ele. Pastores elogiando esse homem. Claro, sabemos que alguns, no país todo,
não vê o momento de esse homem morrer. Queremos a morte dele, ele vai dar conta com o Senhor, ele vai ver o tempo que Deus quiser, 100 anos. Aí depois ele vai dar conta. E Gedeuti, tudo que você preparou, a riqueza, o engano, tudo que você preparou, você vai fazer o que com isso? Vai deixar para o seu genro? Essa riqueza toda? Para sua filha, sua neta? É para eles? Né? Proibiu chocolate e ela comemora comendo ovo de chocolate. Agora pode ter árvore de Natal. É conforme o seu querer, né? Não é conforme aquilo que... Pergunte, vamos perguntar a Deus. Josias fala isso, porque nós percebemos que as coisas estão ruins. Nossos pais pecaram. Josias, tudo que você tem feito errado, que fizeram errado antes de você, você tinha que corrigir, você fez pior ainda. O rei, pai de Josias, fez pior ainda. O avô de Josias ainda tentou mudar um pouco. O pai dele veio pior. Eu digo, você é pior do que todos. As outras gerações estão ruins. O reino do norte está ruim. Está ruim. Muito tempo ruim. E você? Agora, você, pastores da Maranata, esse reino precisa passar. Para você restaurar, você precisa fazer algo. Você precisa dizer assim, vamos ver o que Deus fala, vamos buscar ao Senhor. José falou nesse texto, vamos buscar o Senhor, vamos perguntar ao Senhor o que Ele quer, porque eu identifiquei que está tudo mal. Você não consegue identificar que as igrejas estão vazias, as pessoas minguam, como vamos para a igreja, olhamos, semblante, as pessoas não falam com o pastor, porque o pastor não tem credibilidade. Alguns não têm a menor condição, vão continuar assim, sofrendo, com as famílias sofrendo, com mentiras. Tive ao lado de pastores mentirosos, com sinais mentirosos. Só que estão no espírito e não serão enganados. Não é porque eu estou na Maranata, pastor. Não podemos ser enganados. É obrigação. A obrigação do pastor não ser enganado. Às vezes ouvimos porque vamos fazer o que naquele momento? Há um momento para todas as coisas baixo do céu. Agora sim. De alguns anos para cá, sim. Como os outros já fazem muitos anos. E outros passaram a fazer. E outros farão. E você? Você vai contribuir? Não fazer uma coisa, contribuir é pior ainda. Dizer bem, falar para o povo não ouvir, como ouvir. Um pastor falando sobre isso. Não, eu não ouço nada, eu não vejo nada, não quero saber. É ser enganado. Você quer ser enganado, quer continuar enganado? É isso que você quer? Mas não, que você continue enganado. Mas não faça isso com o rebanho. Porque um pastor, ele é um formador de opinião. Quando você diz isso, as pessoas fazem da mesma forma como fizeram no tempo do Orkut, como falamos. E o que adiantou? Depois veio o Facebook. E aí, o que você pode fazer? Proibiu também o Facebook, lembra disso? Mas hoje até a Maranata tem Facebook. Aí veio o YouTube, Instagram. Aí a Maranata manda você se inscrever no YouTube dela. Os outros não, mas dela, esses canais, até mentiras vêm falando, Deus revelou para você sair, desescrever, é uma revelação de Deus. Mentira. Deus manda você ouvir tudo. Ele vai reter o que é bom. Agora, claro, precisa conhecer. Josias não sabia que estava escrito ali na palavra. Quando ele ouve, ele percebe, opa, estou agindo errado. O povo está errado. O que é que vamos fazer? A palavra está aberta, está livre para você conhecer. O que você vai fazer? É deixar a Maranata continuar te enganando? O presidente da Maranata continuar te enganando? Dizer que você não tem que estar em lugar nenhum, tem que fazer nada? Tem que ser só olhar para frente? Aí usam textos errados?
Aí vamos usar assim, não, tem que olhar para frente, para o alto, onde eu ia a vossa direção. Isso mesmo. Você pode usar o texto do jeito que você quiser. A palavra de Deus é mais penetrante espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, juntos e medusos. Apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Para que você quer? Você quer usar o texto para você simplesmente se defender? É para isso? Não vai faltar textos aqui. Até para você matar, hein? Com ferro será ferido. Aí você pode usar, não, olha, esse é o Velho Testamento. Conversava com a jovem que ela me perguntava assim, pastor, diz uma coisa, e o separação pode fazer? Aí eu fui falando com ela algumas coisas, e ela, não, mas isso é no Velho Testamento. Aí eu perguntei para ela, não, e dízimo? Não, mas aí eu tenho que dar o dízimo, que alguns entendem que tem que dar, outros entendem que não tem que dar. Aí ela, não, eu tenho que dar porque está lá no Malaquias, não sei o que lá. Ah, mas não é Velho Testamento? Mostrando, você pode encontrar. Você vai encontrar para a morte ou para a vida. Escolhe, porém, a vida. Você precisa escolher a vida, você precisa escolher o Espírito Santo, que foi derramado lá na cruz do Calvário, para você não ser confundido. Não vos deixarei órfãos. Tem o Espírito Santo, ele está onde você está. Se você for para Brasília, ele está lá. O Davi fala assim, né? O salmista diz, se eu for até o profundo do abismo, ele vai estar. Então, olha, ele vai estar contigo. Deus vai estar, para você não ser confundido. Não me falo isso, tem que ser assim, não tem que ser nada. Você é livre. Deus te libertou para você ser livre. Para você não ir copiando os outros. Para que você seja uma bênção. A palavra diz, seis tu uma bênção. O texto é esse. Ele diz assim, nós os povos. O que está acontecendo com o povo? O povo evangélico está assim. Tudo aceitando qualquer coisa. Aceitando tudo que se fala. Por isso que as igrejas estão cada vez piores. Porque estão sendo enganadas por homens. E esse notícia de forma tão direta, sendo usado pelo adversário, e as pessoas tão cegas não conseguem perceber. E algumas vêm defendê-lo. Como falei, ele precisa de defesa, porque Deus não precisa. Você está defendendo Deus, Deus não precisa da sua defesa. Ele diz, eu sou. Ah, mas falaram mal de ti. Lembra de Ezequias? Falaram mal de ti. Aí Isaías vai dizer para ele, não. Eu vou dizer, olha, os outros não são deuses. Mas ele falou contra o Senhor. Ele vai voltar para o seu reino agora. É isso que acontece. Voltou e morreu. A palavra diz que a cidade ali, ela foi defendida por Deus. Jericó, lembra de Jericó? O povo não lançou uma pedra, a muralha ruiu por si mesmo. Deus não precisa da sua defesa, querido. É defender a Maranata. Ah, o que você está fazendo aí? Eu estou falando para você que você precisa conhecer a verdade. Só isso. O que está acontecendo. Para parar de contaminar. Porque Josias viu que o povo só sofria. E ele, como rei, eu preciso fazer alguma coisa. O povo sofre. O povo padece. Olha o que acontece lá no Reino do Norte. A Síria se desfez praticamente, não era mais um reino, e o Reino do Norte ali, que foi assolado pela Síria, agora foi dado por nada. Ele nem tinha a Síria para defendê-lo, não tinha para nada. A Síria não era mais nada. E ele simplesmente foi esquecido ali. As pessoas passavam fome, as pessoas padeciam, as pessoas não sabiam o que fazer. E Josias ajudou aquelas pessoas ali ao Reino do Norte. A posição do pastor é essa.
Eu não concordo contigo, eu não estou aqui, tem outros vídeos, você vai buscar ali. Eu não estou aqui para você concordar comigo. Não preciso que você me defenda também. Eu estou aqui para falar para você a verdade. A palavra foi aberta. E Josias leu e falou para o povo. Nós precisamos entender o que temos de fazer. Busca Deus somente. Você deve orar a Deus. Algumas pessoas falam algumas palavras que a gente vê que não vem do Espírito Santo. Percebe? Só uma pessoa começar a se pronunciar, a gente percebe que não vem do Espírito Santo. É que é demonstrar uma crença que ela não tem. É adorar em lugares altos. É adorar embaixo da árvore frondosa que Deus proíbe. Agora, defender Jeruti, sim. Ele precisa de defesa. Porque ele vai dar conta ao Senhor de todo o mal que ele tem trazido para Maranata. Não conseguiu constituir ninguém para estar no lugar dele. Não vai levar nada no túmulo. Vai deixar a herança de tudo que ele conseguiu financeiramente através da Maranata. Tudo. Mas já não tenho nada. Vai ver lá. Vai procurar saber. Mas vai procurar saber você. Você vai ver a riqueza dele. Tudo que esse mau homem faz. Ele não está preocupado com você. Mas você está fazendo o que na Maranata? Eu estou na Maranata porque Deus me chamou para Maranata. Se ele me chamasse para outro lugar, eu estaria em outro lugar. E eu sabia tudo o que aconteceria comigo. Sabia que seria pastor. E depois fui percebendo. E essa vida que eu levo hoje é há muitos anos. Desde a igreja. Me pronuncio desde que sou diácono. Como você chegou ao ministério? Porque Deus quis que eu chegasse ao ministério. Pelos pastores, não. Alguns nem entendem. Nunca fui bajulador. Nunca fui atrás de posição. Mas galgava aquilo que precisava galgar. Aprender do Espírito Santo. Ler, conhecer a palavra e Deus falar. Não é ler por ler. Pergunte a Deus. O senhor quer falar comigo? Pergunte a Deus. Você vai se pronunciar. O que você vai falar? Muitas vezes, às vezes passa o tempo, as pessoas vêm, às vezes um mês sem pronunciar, porque eu sei o que falar, porque quando a gente vai lendo não falta anotações de coisas que tem que falar, só que eu não sei como falar. Não adianta serem palavras Marcelo. As palavras para um ou para dois tem que ser aquilo que Deus quer. Mas um ou dois não importa. Eu não estou preocupado de você ficar clicando ali para se inscrever no meu canal. Claro, se fizer isso. Mas se não fizer também, os vídeos nem são preparados. Percebe isso? Nem estão muito preocupados. Quando Deus quiser que eu aprenda a manipular os vídeos, a preparar, eu vou fazer. Mas enquanto isso vai ser dessa forma aí. Só para um ou para dois, se for o caso. Eu vou falar aquilo que Deus quer, que eu gosto, que eu não gosto. Agora, Jeruti, o que você preparou hoje? Para quem será? Não conseguiu nem preparar a própria filha não dá testemunho, seu genro é terrível. Como é que um homem desse conseguiu ser pastor? Não, apesar que pode, né? Pode ser. Agora, por se pronunciar, que palavras ruins, feias. Não cabe a um ministério. Agora você ovelha, tá vendo? Quando o ministério erra, quem sofre é a ovelha. Você vê? José falou assim, o povo está sofrendo. Por quê? Os ministérios para trás, os reis para trás, Amon, Manassés, outros reis, erraram. Quem sofria agora? Quem fica? O povo. É você que vai ficar sofrendo, irmão. Não aceita qualquer coisa. Não aceite. Não aceite o pastor dizer para você, não ouça nada. Se ele falar isso, não ouça nada, vai procurar porque alguma coisa tem. Está escondendo alguma coisa. Não, você não precisa saber
Fofocar é diferente. Não estamos falando isso. Agora, conhecer o quanto Salomão conheceu. Conhecimento serve sobre Salomão, sobre tantas coisas, sobre tantos assuntos. Você precisa conhecer sim as coisas que acontecem. Conhecer e reter o que é bom. Porque vai ter muita coisa ruim. Está fora do espírito, vai entrando. Quando está fora do espírito, assim, vai entrando um monte de coisa. Aí vai dando raiva, aí vai falando mal de um, vai falando mal de outro. Tira isso da sua alma. Você não tem nada contra a Maranata. Você também não tem nada a favor da Maranata. Você tem a favor de Jesus. Só. Maranata é só uma instituição que estamos ali. Poderia ser qualquer uma outra, que todas elas, como falamos, estão ruins. Raras são as exceções que não estão contaminadas. E louvamos ao Senhor por alguns líderes sérios, raríssimos também, tá? Agora, precisamos ter em nossa alma ajudar o nosso irmão, se é do norte, se é do sul, não importa. Como falamos aqui da associação, lembrando lá no início do vídeo, a associação está para ajudar aquele que precisa. Nós estamos aqui, não importa se ele é da Maranata A, B, C, D, é da Assembleia, não importa. Não importa os irmãos querem aprender do Espírito Santo, abrir a alma para ouvir do Espírito Santo. Primeiro abrir a alma e depois sim, galgar, conforme Josias diz assim, olha, vamos saber de Deus o que Ele quer falar. Procure saber de Deus. Tá? Porque os tempos são maus. E ele percebeu que sofria, o povo iria sofrer. Há tempo ainda de consertar. E você, pastor, por favor, não envergonhe. Você ainda pode mudar em favor do rebanho. É obrigação sua. Se você é pastor, é obrigação sua. Cuidar do rebanho. Esquece de Juruti. Nem do seu rebanho. Pergunte a Deus o que você tem que fazer. Porque se você está seguindo Juruti, fazendo o que ele fala, ele vai dar conta. E você também. Ah, mas depois quando ele morrer, depois? E quanto mal você está fazendo agora? Aí vai sofrer? Vai deixar seu filho sofrer? Seu parente sofrer? Sua esposa sofrer? Esposa de pastores com depressão, hein? Muitas. Se achando primeira dama. Não são. Esposa de pastor, esposa de pastor. Não é pastor. Tem algumas aí sendo pastoras. Pastoreando mais do que pastor. Não seja uma vergonha você, meu irmão. E a você, minha irmã, meu irmão, lembre-se, nós não estamos contra ninguém. Estamos a favor de Jesus. E que Deus nos abençoe. A paz seja Jesus.